Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem antiga, mas que revela uma verdade muito, mas muito atual sobre os ídolos que se escondem bem aí, dentro do nosso coração. Vamos voltar no tempo, mais de 2.500 anos atrás. Imagina só a cena. Um grupo de anciãos, os líderes da comunidade judaica exilada na Babilônia, sentados diante do profeta Ezequiel. O clima é sério. Eles vieram com perguntas importantes, querendo ouvir uma palavra de Deus. Só que aí acontece uma virada na história. Em vez de simplesmente responder o que eles perguntaram, Deus vira o jogo completamente. A resposta que vem, na verdade, expõe um problema que ninguém ali estava esperando. Algo que revela uma verdade bem profunda sobre a gente. Ok, vamos entender isso melhor. Para a gente sacar a reação de Deus, primeiro a gente precisa saber quem era a figura central desse encontro. Esse aqui é o Ezequiel, um sacerdote que foi levado como exilado para a Babilônia. E lá, no meio do desespero do povo, ele se tornou uma voz de alerta, mas também de esperança. Então era natural que os líderes fossem até ele para tentar ouvir o que Deus tinha a dizer. E é exatamente aqui que a história dá um nó. Deus não foca na pergunta que eles fizeram, mas naquilo que estava por trás da pergunta. E essa é a acusação. Deus basicamente diz a Ezequiel, olha, o problema de verdade não é externo. Está dentro deles. Eles tinham construído altares para outros deuses, não em templos de pedra, mas nos cantos mais escondidos dos seus próprios corações. Então, o ponto central é esse, sabe? A motivação interna deles tinha contaminado a busca externa por uma resposta. Para Deus, o porquê eles estavam perguntando era infinitamente mais importante do que o que eles estavam perguntando. Mas, afinal, o que significa ter um ídolo no coração? Vamos analisar um pouco mais esse conceito, que é a chave de tudo. A definição é bem direta e muito poderosa. Um ídolo do coração é qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, uma ideia, um desejo, que toma o lugar de Deus como a autoridade final na nossa vida. É aquilo que, no fundo, nos governa de verdade. Essa metáfora do teólogo João Calvino é sensacional. Repara só, ele não disse que nossos corações podem criar ídolos. Ele disse que são fábricas, ou seja, são lugares de produção constante. Isso sugere que a idolatria não é só um deslize, mas é quase que a atividade padrão de um coração que não está totalmente centrado em Deus. E é isso que torna a coisa toda tão complicada. A gente não está falando de estátuas de ouro, de coisas óbvias. Essa idolatria é tipo um câncer secreto. Ela consegue existir junto com uma aparência super religiosa, minando a nossa vida espiritual por dentro, sem que ninguém de fora perceba. Certo. E quais são as consequências práticas de ter esses ídolos escondidos? Bom, eles simplesmente mudam o jeito como a gente enxerga tudo. Basicamente, um ídolo funciona como um filtro defeituoso na nossa percepção. Ele distorce nosso julgamento e não nos deixa ver a realidade como ela de fato é. A fonte dessa análise usa uma imagem que eu achei brilhante para explicar o efeito. É isso. A visão fica toda fragmentada, incompleta. A gente começa a usar até princípios espirituais, verdades, não para servir a Deus, mas para justificar e alimentar os nossos próprios ídolos. E esse verso ilustra perfeitamente como a idolatria do coração consegue corromper até os atos mais sagrados. Uma oração, por exemplo, pode deixar de ser adoração para virar uma performance, sabe? Buscando a aprovação dos outros ou glória para a gente mesmo. Por fora, tá tudo certo, mas o coração tem outro lugar. Vamos avançar um pouco para ver como essa ideia toda se conecta com outro conceito bíblico que é fundamental, o de tesouro. O texto aqui aponta que a raiz da tentação é a cobiça, que nada mais são do que os nossos desejos mais intensos. E são esses desejos, quando viram o centro da nossa vida, que se tornam a matéria-prima dos nossos ídolos. E aqui Jesus nos entrega o princípio-chave. O nosso tesouro é aquilo que a gente mais valoriza, onde a gente investe nosso tempo, nossa energia, nossa paixão e, inevitavelmente, o nosso coração, o centro de quem a gente é, vai atrás desse tesouro. A lógica aqui é super clara. Vamos dividir em 3 passos. Primeiro, todo ser humano está em busca de um tesouro. Segundo, o que a gente escolhe como tesouro acaba dominando o nosso coração. E terceiro, aquilo que domina o nosso coração vai ditar as nossas ações. É uma cadeia de comando, não tem como fugir. Hoje em dia, os tesouros raramente são estátuas. Eles podem ser, por exemplo, a busca sem fim pela aprovação de alguém. Pode ser fazer do trabalho a nossa principal fonte de identidade.
a obsessão por coisas materiais, ou até usar a religião para construir a nossa própria imagem. E talvez o ídolo mais comum de todos, o nosso próprio eu e os seus desejos. E aqui está o grande paradoxo e o alerta final. A gente busca esses tesouros porque eles prometem nos dar controle sobre a nossa vida, nossa felicidade, nossa segurança, mas, no fim das contas, acontece exatamente o contrário. Eles nunca ficam sob o nosso controle. Na verdade, são eles que nos capturam e nos escravizam. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que não é para aqueles anciões na Babilônia, mas para cada um de nós hoje. Se a gente parar para olhar o que de fato governa as nossas decisões, emoções e ações, a questão que fica é: o que ou quem está realmente no controle?